Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Bom dia, meus queridos, como foi o culto de virada? Imagino que tenha sido uma bênção para você. Para nós foi realmente maravilhoso. Estou inclusive acordando há bem pouco tempo, já tirei meu tempo com Deus, já li a palavra, os capítulos do Antigo Testamento a que me propus a ler. E acabei de ler também o primeiro capítulo de Mateus, que é o nosso comentário de hoje. Tá bom? Então eu quero, antes de tudo, eu quero te explicar melhor como vai ser esse acompanhamento, tá bem? A princípio, quero te pedir muito perdão pela qualidade do vídeo que vai ser trazida hoje, mas por conta do culto de virada, as pessoas que nos ajudam na mídia, elas estão um pouco ocupadas, estão descansando hoje, então eu peço muito perdão por esse primeiro vídeo, mas eu me comprometo nos próximos vídeos a trazer algo de melhor qualidade, tá bom? Como eu havia dito, o primeiro capítulo de Mateus nós vamos estudar hoje, nós vamos comentar hoje, tá bom? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito, não existe uma data que se possa dizer precisa, mas ele foi escrito entre o ano 47 e o ano 70 depois de Cristo, Grande parte das pessoas que estudam o Evangelho de Mateus divergem se ele é o primeiro ou se ele é o segundo Evangelho. Então é importante percebermos o ano em que ele foi escrito, bem depois de Cristo, aproximadamente 15 anos depois que Cristo ascendeu aos céus, que o Evangelho de Mateus foi escrito. E ele foi escrito destinatário, as pessoas a quem se destina o Evangelho de Mateus são os judeus que converteram ao cristianismo. Por isso, toda aquela linguagem de Mateus, de falar muito sobre os fariseus, os saduceus, e claro, o primeiro capítulo de Mateus também tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, já que ele faz a genealogia de Jesus. E o que é genealogia? Genealogia nada mais é do que o nome dos pais, pais, avós, bisavós de Jesus, tá certo? Então parece menos importante ler essa genealogia, mas quando você for aprofundar o seu estudo da palavra, você vai ver que é importante entender dessa genealogia, tá bom? Mas por hora a gente vai se deter apenas à questão do nascimento de Jesus, tá bom? É importante percebermos também, daqui a pouquinho eu vou te mostrar as fontes que eu estou utilizando, porque a minha pretensão aqui não é fazer um estudo teológico, a minha pretensão é só te ajudar a ler, te incentivar a ler a palavra de Deus, tá bom? Essa é a minha intenção. Então hoje nós estamos aqui com o primeiro capítulo de Mateus. Eu vou começar a olhar um pouco mais aqui para o livro, porque como eu estou dizendo, a minha pretensão não é simplesmente te falar, mas eu preciso te mostrar algumas fontes que nós utilizamos para esse comentário, tá bom? Eu vou te mostrar aqui alguns livros, vou te mostrar a capa, me perdoe, a imagem está desfocando um pouco, tá bom? Mas eu vou te mostrar aqui alguns livros que eu utilizo como base para fazer esse comentário, tá bom? O primeiro livro que eu utilizei hoje, inclusive, para conversar com você, é esse aqui. Não sei se está dando para ver bem, que eu acho que a imagem está invertida, Mas é o comentário bíblico popular, versículo por versículo do Novo Testamento, de William MacDonald, tá bom? Tem outro livro que eu utilizo, que é esse aqui, certo? Da editora Vida Nova, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, de Greg Kenner. E finalmente, uma Bíblia, palavra-chave, que a gente utiliza também, essa aqui, perdoe mais uma vez pela imagem invertida, é a Bíblia, palavra-chave, hebraico e grego. Então, quando a gente quer ter um pouco mais de entendimento sobre a língua em que os evangelhos foram escritos, a gente utiliza essa Bíblia, tá bom? Mas, finalmente, eu quero conversar com você sobre o Evangelho de Mateus, Então, no Evangelho de Mateus, especialmente no que diga respeito ao nascimento de Jesus, é importante nós percebermos que existe uma divergência. Se você for pegar Lucas,
Você vai ver também uma genealogia em Lucas, mas a genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. Isso não é, de forma nenhuma, uma incongruência da palavra, tá certo? É porque Mateus está querendo falar sobre a linhagem real de Jesus e Lucas está falando sobre a linhagem sanguínea de Jesus, tá bom? É por isso que é diferente um do outro, tá bem? Importante que você perceba isso. É importante você perceber também, né, no estudo acerca dessa genealogia, que no Evangelho de Mateus são citadas algumas mulheres, né? Se você puder observar na genealogia, ele cita Tamar, né, que é a esposa de Judá. Na verdade, ela era nora de Judá e teve toda uma história muito complicada com essa mulher chamada Tamar, né? Ela acabou se prostituindo, né? E tem também uma outra mulher, né? Uma outra mulher aqui que faz parte da genealogia de Jesus, e é muito importante nós percebermos a presença dessa mulher, né? Que é Raabe. Raabe é a prostituta, né? Então, Mateus cita essa mulher também na genealogia de Jesus, prenunciando que ele não viria simplesmente para os puros, até porque não existem, né? Mas ele viria também para salvar os perdidos, né? E a gente percebe na genealogia de Jesus a presença de duas mulheres que nós certamente não admiraríamos, né? Por conta da conduta delas. E finalmente uma terceira mulher, essa bem-aventurada, essa admirável pelo serviço, né? Admirável pela conduta de serva, que é Maria, né? Maria, que concebeu a Jesus, que recebeu a visita do anjo, né? E admitiu a possibilidade de enfrentar um grande desafio, ser mãe de Jesus, né? Permitir uma gravidez que poderia causar inclusive a morte dela, né? E é sobre isso que eu quero comentar com você. O Evangelho de Mateus nos fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, e ele diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Querido, deixa eu te explicar esse contexto. O noivado naquele tempo não era como hoje. Hoje uma pessoa pode noivar por alguma razão antes do casamento, ele pode dizer: olha, não quero mais casar, e tudo bem, né? Cada qual vai para o seu canto. Mas nesse tempo aqui não. Quando um homem noivava com uma mulher, ele já tinha um compromisso com aquela mulher, embora não coabitasse com ela, não morasse com ela na mesma casa, não tivessem relações sexuais, né? Mas eles já eram noivos, já eram comprometidos. Para que você possa ter ideia da seriedade do noivado naquele tempo, a única forma de se romper o noivado era através do divórcio, né? Para a gente pode parecer um pouco estranho, mas naquele tempo era assim, era muito sério o noivado. Então José já era noivo de Maria quando ela recebeu a visita do anjo. Então o anjo falou para aquela mulher: olha, você vai engravidar sem ter tido relações nenhuma com nenhum homem, embora ela estivesse prometida a José, e ela seria mãe de Jesus. Ela seria a forma que Deus utilizou para cumprir a profecia de Isaías, né? Quando Isaías fala que a virgem teria um filho e que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Interessante que quando Maria engravida, né, José, claro, ficou muito triste, né? Imagina só, ele estava noivo de Maria, e na história do povo de Deus nunca houve nenhum caso de gravidez virginal. Houve casos de gravidez na velhice, como aconteceu com Sara, como aconteceu com Isabel, né? Gravidez na velhice houve, mas uma gravidez de uma mulher virgem, nunca. Então imagina só como José ficou perturbado nesse momento, né? Vamos se colocar no lugar de José, não foi fácil realmente, né? Mas o fato é que José também recebeu uma revelação de que aquele filho foi concebido pelo Espírito Santo. Embora José já tenha
em algum momento decidido, inclusive, que ia se divorciar secretamente de Maria, mas depois que ele recebeu essa revelação de que era obra do Espírito Santo, de que era Deus agindo através de Maria, ele recebeu esse filho, né? E a palavra nos diz que ele não coabitou com Maria, ele não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz um filho. Isso é muito interessante, é muito interessante mesmo, né, que Maria tenha concebido em virgindade, né, sem ter tido relações com nenhum homem, que José tenha perdoado Maria, apesar de toda a pressão que talvez José estivesse sentindo naquele momento, e que ele preservou essa condição até o nascimento de Jesus, né? A Bíblia não diz, não fala nada sobre como foi o relacionamento de José com Maria posteriormente ao nascimento de Jesus, mas é um fato. A palavra nos diz que ele não coabitou com ela até o nascimento de Jesus, o que nos leva a crer, claro, que eles tiveram uma vida normal de um casal após o nascimento de Jesus. Amém? Então espero poder ter te ajudado, ter te incentivado a ler mais a palavra. Nós teremos outros vídeos, se Deus quiser, com melhor qualidade inclusive. Tá bom, querido? Amo muito a cada um de vocês e a minha intenção como pastor de vocês é contribuir para que você conheça Jesus melhor, tá bom? E eu vou fazer essa caminhada junto com você, porque eu também quero conhecer Jesus melhor. Tá bom? E quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente se apaixona por ele. Tá bom, querido? Deus te abençoe e amanhã pode aguardar outro vídeo. Deus te abençoe.